Boa tarde a todos. A gente está iniciando mais um webinar do IVPESP. Hoje a gente tem a satisfação de ter com a gente aqui o professor Fernando Menezes de Almeida, atualmente é professor titular da Faculdade de Direito da USP e atualmente também diretor administrativo da FAPESP. E hoje o tema é sobre analisar ou discutir o regime jurídico da FAPESP e os limites constitucionais da DREM. Esse tema, como vocês sabem, está hoje na pauta aí das discussões por conta da PL 679, né, que é sobre a LOA, o orçamento, onde existe, na verdade, uma colocação de, eventualmente, haver algum tipo de redução nos recursos da FAPESP mediante a utilização da DREM, né? Então, hoje, na verdade, o professor Fernando ele vai procurar discutir como é que é exatamente o regime jurídico da FAPESP e vai discutir qual é o limite constitucional dessa DREM aí, e para que todos vocês fiquem bem esclarecidos. Dizer que o professor Fernando, que nós combinamos, ele vai fazer uma exposição oral, né, durante aí 20, 30 minutos, né? Após isso, a gente vai, na meia hora que segue, fazer algumas perguntas, e vocês que estiverem nos acompanhando ao vivo pelo YouTube, vão poder também fazer comentários e fazer algumas perguntas também, para a gente estar bem esclarecido com relação a essa questão que hoje é muito importante para a comunidade científica do Estado de São Paulo, né? Por conta de, eventualmente, essa eventual aprovação do jeito que a LOA está, de, eventualmente, subtrair aí cerca de 500 milhões de reais do orçamento da FAPESP, né? Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer mais uma vez ao professor Fernando, e passo a palavra para ele dar início à sua apresentação. Por favor, professor Fernando. Obrigado, professor Hélio. É uma grande satisfação estar aqui com o senhor, que é um aliado fundamental de todas as lutas em prol da academia, da ciência, tecnologia, da pesquisa, comanda o IVPESP com todos os méritos que nós sabemos, realiza um trabalho extraordinário. Muita satisfação ter recebido esse seu convite, participar com todas e com todos que nos assistem dessa conversa sobre a nossa FAPESP e sobre alguns assuntos relativos ao seu regime jurídico. Eu sou professor da Faculdade de Direito da USP e vou fazer uma abordagem que vai mais para o lado da minha especialidade. Eu volto dizendo que vou fazer uma abordagem jurídica, mas sem me exagerar no juridiquês. Exato. Professor? Isso, estou ouvindo, pode continuar. Está muito bem. Perfeito. A FAPESP é uma fundação que foi instituída pelo Estado de São Paulo na década de 60. Na década de 60, não havia, no direito brasileiro, ainda um tratamento explícito das chamadas fundações públicas. Isso quer dizer, a FAPESP, quando foi instituída, do ponto de vista do direito brasileiro, era uma fundação. Ponto. Uma fundação que tem o seu regime jurídico dado pelo Código Civil. A FAPESP, nesse sentido, teve uma autorização legislativa para a sua criação, é uma lei de 1960, como decorrência de uma previsão constitucional na Constituição do Estado de São Paulo, de 1947. Vejam que houve um lapso aí de quase 13 anos entre a previsão da Constituição e a efetiva aprovação de uma lei, por iniciativa do governo do Estado da época, de criação da fundação. Essa fundação veio a ser instituída
de fato, por um decreto de 1962, que deu o estatuto da fundação. Recapitulando, portanto, para que uma fundação seja instituída nos termos do Código Civil brasileiro, é preciso que alguém, público ou privado, tome a iniciativa de instituir a fundação e pratique atos jurídicos para concretizar, por meio de um estatuto próprio, por meio dos atos que são a regra interna da fundação, a sua existência. No caso do Estado, é preciso que, além desse ato de criação, exista uma autorização legislativa para isso, porque o Estado só se move por meio da vontade contida na lei. Portanto, a FAPESP nasceu por uma iniciativa de uma previsão da Constituição de 47 do Estado de São Paulo, seguida de uma lei estadual de 1960, que autoriza o governo a praticar os atos necessários para efetivamente criar a fundação em 1962. Antes de avançar no aspecto jurídico da fundação, eu queria registrar aqui os méritos dos nossos governantes daquela época, especialmente daqueles que integraram o governo Carvalho Pinto e do próprio governador Carvalho Pinto, que tomaram essa decisão, que eu diria até mesmo ousada e muito, de certo modo, pioneira, até por comparação com outros países desenvolvidos do mundo, de se criar uma fundação que tem por objetivo, né, ser uma grande agência de fomento à pesquisa. Um fato notável dessa história é que o governador Carvalho Pinto, quando encaminha o projeto de lei em 1960 e quando, por decreto, cria a fundação em 1962, considerou que, politicamente, era devedor de um compromisso criado na Constituição, como eu disse, 13, 15 anos antes, se nós formos contar a data do decreto, 15 anos antes. Considerando-se, ainda que não fosse ele que tenha tido essa demora, né? Mas considerando-se herdeiro desse dever, o governador Carvalho Pinto não apenas criou a fundação, como alocou no orçamento da fundação um número aproximadamente correspondente a tudo aquilo que deveria ter sido aportado no orçamento da fundação esse período todo, em que houve, entre aspas, uma demora na sua criação. Eu estou frisando esse aspecto político para mostrar a decisão estratégica do governo do Estado de São Paulo, que não é a decisão de uma pessoa, nem de um governo, mas que expressa o entendimento de um consenso político na época, um consenso político da sociedade paulista. Vejo que todas as correntes ideológicas presentes na Assembleia Legislativa da época foram favoráveis. De partidos comunistas a partidos anticomunistas, de partidos de esquerda, direita, liberais, conservadores, enfim, todo o espectro político da Assembleia da época foi apoiador dessa iniciativa. E ainda um governo que comprometeu recursos que estariam disponíveis para diversas outras medidas, talvez de visibilidade mais imediata, mas comprometeu esses recursos como um patrimônio sólido de uma fundação, cujos resultados, ou melhor, o resultado dos seus trabalhos, seria visível dali a anos, dali a algumas gerações. Porque todos sabemos que o tempo da pesquisa científica e tecnológica é diferente do tempo da realização imediata de certas obras, muitas vezes mais facilmente perceptíveis pela população e, portanto, mais cativantes de interesses político-eleitorais. E a FAPESP atende a toda uma estratégia do governo do Estado, que, na verdade, vem desde antes. Vem desde, por exemplo, a criação da Universidade de São Paulo, e, subsequentemente, da Universidade de Campinas, da Unesp, mas, quando no começo só existia a Universidade de São Paulo, é notável que o lema escolhido para a Universidade de São Paulo seja ciência vince, seja vencerás pela ciência. Quer dizer, é uma aposta política consciente
de todas as forças de governo e de oposição aliadas naquele momento, de construir o desenvolvimento social e econômico do Estado de São Paulo e colaborando assim com o desenvolvimento do país por meio da ciência, por meio da pesquisa científica e tecnológica. A Constituição de São Paulo foi pioneira em reservar um percentual para o orçamento da FAPESP. Além de todo o sistema universitário, sabemos bem, não vou adentrar por esse caminho, mas estou à disposição para discutir esses aspectos também, houve essa opção de garantia de 0,5% da receita tributária como orçamento privativo da FAPESP. Isso na Constituição de 47, posto em prática, como eu já disse, pela Lei de 60 e pelo Decreto de 62. A Constituição Estadual de 89, todos também bem sabemos, elevou esse percentual para 1 ponto, de 0,5 para 1, incluindo referências à pesquisa tecnológica. Ou seja, deixando claro que, ao lado do que é pesquisa científica, digamos, pesquisa com foco mais em ciência básica, também pesquisa tecnológica. É muito artificial essa divisão, nem preciso dizer isso para essa audiência, mas é importante que ambas as ideias, ciência e tecnologia, estejam presentes na formulação da Constituição de 89. A Constituição de 89 ainda teve importantes avanços, garantindo não apenas a privativa administração que a FAPESP tem desses recursos, como ainda o repasse regular em 12 parcelas mensais desses valores, para evitar qualquer espécie de, digamos assim, de manobra política de governos que pretendessem segurar os recursos, por exemplo, até o fim do ano, liberando de uma vez só. O que, naquele tempo, não apenas seria um grave problema em face da inflação, como também seria altamente nocivo para planejamentos estáveis e de longo prazo. Portanto, São Paulo tem uma tradição não apenas de garantia do orçamento, mas de garantia de um repasse regular e mensal desse orçamento. E todos os governos cumpriram isso. Eu friso isso sem nenhuma espécie... O professor Hélio fez uma introdução mencionando a atual discussão no contexto da pandemia, de como ficará o orçamento da FAPESP. Inclusive, o atual governo preza por essa regra e, na interlocução com a FAPESP, tem afirmado respeito a essa regra. Eu já vou chegar no ponto da DREM, que também faz parte da nossa pauta, para explicar o momento que nós estamos vivendo. Mas insisto que a premissa é válida e não está sendo questionada, muito pelo contrário, está sendo reafirmada por todos os interlocutores que nós temos no governo. Ainda dando uma palavra sobre a estrutura da FAPESP, eu disse no começo da minha fala que a FAPESP é uma fundação criada na década de 60, num momento em que o direito brasileiro não cogitava das chamadas fundações públicas. Hoje em dia, no plano federal, existe essa figura das chamadas fundações públicas. Não vou entrar aqui muito em detalhes, mas quem milita na área jurídica conhece bem o Decreto-Lei 200, que dá à organização administrativa federal, trata da administração direta e indireta, dentro da indireta, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. Mas, no plano do Estado de São Paulo, a legislação continua se referindo a fundações. E a Constituição do Estado de São Paulo se refere, até usando uma expressão um pouco mais explicativa, a fundações instituídas ou mantidas pelo poder público. Então, não se pretende dar para a FAPESP, nem se pretendeu o caráter de uma fundação próxima do modelo das autarquias, como acontece em alguns casos no direito federal. A FAPESP, seguindo os parâmetros do direito estadual, é uma fundação que segue o regime do Código Civil. Tem uma inter-relação com o Estado, porque, como diz a Constituição do Estado,
ela foi instituída e é mantida com dinheiro público. Foi instituída pelo Estado e é mantida com dinheiro público. Isso nos faz, por exemplo, nos termos da Constituição do Estado, autônomos, mas devedores de prestação de contas ao Tribunal de Contas, nos faz necessariamente envolvidos com orçamentos públicos, nos faz ter que obedecer legislação sobre licitações para fazer as nossas contratações administrativas, nos submete a certas regras de despesas com o pessoal, não porque nós sejamos fundação pública, mas porque nós somos uma fundação regida por regras do Código Civil, mas instituída e mantida com dinheiro público, instituída pelo Estado e mantida com orçamento público. Por outro lado, esse caráter de sermos uma fundação que não se confunde com autarquia, que não se confunde com uma pessoa pública, mas sim com as regras normais das fundações do direito privado, não permite que, do ponto de vista orçamentário, entre aspas, as sobras orçamentárias sejam recolhidas pelo governo. A fundação tem uma independência enquanto pessoa jurídica em relação ao seu patrimônio que não pode ser alterada por desejo do governo. O governo, em relação à FAPESP, tem mecanismos de gestão legítimos previstos na própria lei de criação da FAPESP, indicando os dirigentes, indicando membros do conselho, seja diretamente, seja em listas tríplices, mas o governo não tem a ingerência direta, como poderia ter por autarquias, por exemplo, fazendo uma lei que retira patrimônio, como teria sido o PL 529. No caso de uma fundação como a FAPESP, nenhuma lei pode fazer isso. Porque existe uma garantia que antecede essa vontade governamental por meio de uma lei, que deriva das regras federais sobre as fundações, e o Estado não pode alterar as regras do Código Civil sobre as fundações, garantindo a elas essa autonomia de gestão patrimonial. No caso da FAPESP, tem um argumento a mais. Além dessa legislação federal que garante essa autonomia patrimonial, existe a regra que eu já mencionei da Constituição do Estado, que garante a privativa administração dos recursos que lhe são transferidos. Com essa ideia de privativa administração, entende-se que cabe à FAPESP, por meio dos seus órgãos próprios de gestão, seu conselho superior, sua diretoria, administrarem o fluxo dos recursos. E é evidente que, para fazer uma boa gestão de uma fundação como a FAPESP, que financia projetos de 1, 3, 5, 10 anos de duração, que a FAPESP faça uma gestão preservando fundos patrimoniais, tendo um lastro para esse financiamento de longo prazo. Claro que a FAPESP não vai guardar no caixa dinheiro equivalente a tudo que foi comprometido nos próximos 10 anos. Isso seria econômico e financeiramente inviável. Mas pelo menos um lastro de curto prazo tem que ter. E a FAPESP sempre trabalhou com a ideia de ter uma espécie de reserva equivalente aos compromissos que vencerão no curto prazo, no prazo do exercício orçamentário seguinte. Isso é uma regra de boa gestão da Fundação. Nosso conselho, que é um conselho multidisciplinar na formação dos seus membros, que congrega pessoas com visão acadêmica, com visão empresarial, é unânime em entender a necessidade dessa boa gestão. Então, quer dizer, resumindo o que eu disse até agora, juntando o regime jurídico de uma fundação de direito privado em matéria do seu patrimônio, com a regra da privativa administração da FAPESP, e com política de boa governança para financiamentos de longo prazo, é razoável que a FAPESP termine o orçamento com algum patrimônio em caixa, patrimônio financeiro, que dê lastro, pelo menos, para as despesas do exercício orçamentário seguinte. Por isso que não faz sentido para a FAPESP essa discussão
de superávit financeiro em balanço, porque esse superávit, na verdade, não é uma, digamos assim, suposta ineficiência em executar o orçamento. Muito pelo contrário, é uma execução responsável do orçamento que vai gerando lastro para o ano seguinte a partir do orçamento vigente, justamente para fazer frente a crises, a dificuldades, como obviamente aconteceu durante a pandemia, ou outras dificuldades, sei lá, alguma crise cambial. E isso está nas diretrizes da origem da FAPESP. Isso é condizente com a lei de criação da FAPESP, que determina que ela tem um patrimônio rentável, que dê lastro às suas operações, tal qual implementado pelo governador Carvalho Pinto, que eu disse, até mesmo fez um aporte correspondente a anos anteriores à gestão dele. Enfim, isso explica que, por vezes, possa haver uma má compreensão de certas pessoas lidando com o orçamento público, encarando o suposto superávit financeiro da FAPESP como não execução de orçamento. E, na verdade, a FAPESP tem uma execução orçamentária muito superior, porque, ao contratar esses projetos de longo prazo, ela tem compromissos assumidos, legitimamente, de acordo com o direito, que superam em muito o orçamento disponível no ano. Mas tudo entra num fluxo de caixa. Então, na verdade, a FAPESP tem compromissos que vão vencer no ano seguinte e que dependem do orçamento do ano seguinte. A FAPESP não tem dinheiro sobrando para cobrir tudo isso. É tudo uma sequência de ano após ano, sempre guardando algum laço de garantia para algum sobressalto, né? Enfim, isso foi bem compreendido na discussão do PL 529. Foi uma discussão política muito, eu diria, não que eu desejasse que isso tivesse acontecido, mas já que aconteceu, foi uma discussão muito madura, em que a comunidade científica teve um papel importantíssimo de defesa da FAPESP, mas em que os interlocutores políticos no governo e na Assembleia perceberam essa situação diferente. Não é o tratamento dado a outras entidades como autarquias do Estado. É um tratamento que foi reconhecido como devidamente diferente. Chegamos agora, para encerrar a minha fala no tempo que foi proposto, à questão da DREM, que é uma outra questão. A questão que vinha sendo discutida no PL 529 era a questão de recolhimento de parte do patrimônio sob a forma de superávit financeiro. A questão da DREM é diferente. É a questão de, ao fazer o orçamento do ano seguinte, o governo se valer de uma possibilidade que a Constituição Federal abriu de desvinculação de receitas para estados e municípios. Do mesmo jeito que existe a chamada desvinculação de receitas da União, né? a DRU. Por essa lógica da desvinculação de receita, o que está previsto no artigo do ato das disposições constitucionais transitórias, quer dizer, é uma regra constitucional de vigência transitória, mas que vai vigorar ainda por alguns anos, estados e municípios podem desvincular até 30% das suas receitas vinculadas. Ora, nesse caso, técnicos que trabalharam sobre a montagem da lei orçamentária, quero acreditar que, com a melhor das intenções no contexto de uma crise financeira decorrendo da pandemia, resolveram adotar o mecanismo da DREM, procurando onde havia receitas vinculadas. Mas, com todo respeito ao entendimento dessas pessoas, o caso da FAPESP não é um caso de receitas vinculadas. E aí, de novo, eu precisaria entrar numa certa técnica jurídica, e eu não vou me aprofundar nisso aqui, senão dar algumas pistas no seguinte. Conceitualmente falando, do ponto de vista jurídico, é diferente tratar de vinculação ou desvinculação de receita, que é o caso da DREM, e tratar do que é o caso da FAPESP, que não é de vinculação de receita, no sentido financeiro, do direito financeiro, é de destinação orçamentária de recursos para uma entidade específica. Eu não estou fazendo um jogo de palavras. Eu posso até depois passar para o conhecimento de todos artigos técnicos que foram escritos por colegas meus da Faculdade de Direito, especialistas em direito financeiro,
mostrando essa distinção. Para simplificar as coisas, sem entrar muito no detalhamento técnico, eu diria o seguinte: são lógicas diferentes dizer tudo que for arrecadado para o Estado e que estiver vinculado a uma determinada finalidade pode ser alterado a critério do governo em até 30%. Então, vamos dizer, alguma lei diz que do que for arrecadado no tributo tal, um tanto vai para habitação. Do que foi arrecadado no tributo outro, um tanto vai para ações de saneamento. Vejam, é uma questão de arrecadação global de recursos vinculados, em parte, a uma determinada finalidade. Isso é uma lógica. Outra lógica é dizer, independentemente da arrecadação, o orçamento de uma determinada entidade, que é a FAPESP, uma pessoa jurídica específica, será formado de tal modo, 1% da receita tributária. Não há vinculação de receitas para a FAPESP. O que há é uma regra sobre como o orçamento da FAPESP é formado. A técnica de vinculação de receitas é essa técnica de, globalmente, certas receitas arrecadadas, uma vez arrecadadas, se objeto de previsão legal para uma determinada finalidade, a cargo do governo poderem ser flexibilizadas em até, no caso aqui, 30%. Outra coisa é, a Constituição do Estado diz que o orçamento da FAPESP será formado de tal modo. O fato de a Constituição do Estado ter uma regra específica sobre a formação do orçamento da FAPESP, insisto, sem dar os detalhes técnicos, é diferente, do ponto de vista do direito financeiro, de uma vinculação genérica de recursos. Não dá para aplicar DREM sobre isso, porque não é caso de vinculação de recursos. Não se pode desvincular o que não é recurso vinculado. É outra técnica jurídica. É uma técnica de formação do orçamento de uma determinada entidade e não de destinação de recursos para uma determinada atividade. E essa previsão específica da Constituição do Estado se sobrepõe à possibilidade de que uma lei orçamentária ou de uma lei de diretrizes orçamentárias alterar a destinação. O Supremo Tribunal Federal acaba de dizer isso numa situação similar, num julgamento agora do primeiro semestre, no caso da FAPERJ, do Rio de Janeiro. No caso do Rio de Janeiro, tinha dois problemas. O governo pretendia fazer isso por decreto e não por lei. E a Constituição do Estado previa um determinado percentual da receita tributária para o orçamento da FAPERJ. No caso de São Paulo, nós não estamos discutindo decreto ou não decreto. É lei orçamentária. Porém, o segundo ponto discutido no Supremo é o mesmo. A Constituição do Estado de São Paulo tem uma regra específica que é de natureza diversa dessa questão da DREM. É uma regra específica sobre formação do orçamento. Insisto que não existe uma polêmica, eu sou muito otimista quanto a esse tipo de diálogo construtivo e racional, sobre as premissas de que a FAPESP mereça 1% do orçamento, da receita tributária do Estado no seu orçamento. E a DREM não pode alterar isso. Insisto, há pessoas no mundo acadêmico ou no mundo governamental que podem ter uma leitura diferente do que a DREM quer dizer. Com todo respeito, não é a minha opinião, nem é o que o Supremo Tribunal Federal falou no caso do Rio de Janeiro. E eu sou muito confiante em que as autoridades governamentais que decidem, no caso do governo de São Paulo, têm essa sensibilidade, não apenas para perceber o argumento jurídico, mas também para perceber a importância política, estratégica da FAPESP, né? Nesse sentido, eu acredito que a iniciativa técnica de alguns, lidando com o orçamento, pretendendo aplicar DREM à FAPESP, vai, mais cedo ou mais tarde, ser percebida como não sendo exatamente o caso de DREM, não cabendo esse caso, a DREM para o caso da FAPESP, né? Enfim, tentando ser preciso aqui na minha meia hora,
Eu agradeço desde já, mais uma vez, a oportunidade dessa participação, ficando aqui à disposição para seguirmos no nosso debate. Isso, não, eu acho que foi muito claro, eu acho que a sua exposição, Fernando, porque a gente está, nesses períodos todos que a gente vem também atuando, conversando, vê que claramente essa questão da utilização da DREM, no caso da FAPESP, existe, claro, como você falou, alguns técnicos do governo que entendem dessa maneira, mas você foi muito claro, né, mostrando a diferença da FAPESP de uma autarquia ou de qualquer outro tipo. É uma situação que isso está, como você falou, está na Constituição, né? Quer dizer, essa questão da destinação de 1%. De forma que eu acho que eu também acredito que vai haver um bom senso, né? No sentido de que houve, acho que, um mal entendido dos técnicos, né? Ao estar elaborando essa proposta orçamentária, e que ela deve ser objeto agora de discussão a partir de dezembro, né? Pelo que a gente sabe, já existe, inclusive, um relator. Como você sabe também, existem já várias emendas, né? Nesse sentido de tirar a FAPESP dessa imposição da DREM. Inclusive, a própria Comissão de Ciência e Tecnologia da LESP, né? Do qual o deputado Sérgio Vitor é o atual presidente, já foi feito, e tem, não só a dele, mas tem várias outras emendas, inclusive individuais, né, fazendo exatamente essa retirada. Mas eu queria que você complementasse um pouco também, até para quem está nos ouvindo, e que talvez não tenha informação, de que a FAPESP, no que diz respeito à gestão desses recursos, ela tem uma série de limitações, e pelo que eu entendo, que eu gostaria que você comentasse, porque eu acho que é difícil de encontrar uma instituição que, para fazer tão bem o trabalho, utiliza tão poucos recursos, né, para a parte administrativa. Eu queria que você comentasse um pouco isso, que é importante mostrar que a FAPESP ela vem sendo administrada de uma forma muito eficiente. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Perfeitamente, professor. Agradeço pela oportunidade levantada com essa questão, e só para reafirmar o que o senhor disse logo antes de apresentar a questão, de fato, eu sou testemunha de todo o empenho e as manifestações de apoio que sempre tivemos do próprio governador, vice-governador, da secretária Patrícia Ellen, de Desenvolvimento Econômico e Ciência e Tecnologia. Enfim, não existe nenhuma posição de qualquer espécie de mudança de entendimento da relevância política e estratégica da FAPESP no contexto do desenvolvimento econômico do Estado, né? Por isso que eu acho que essa questão da DREM deve ser mesmo vista até agora como uma questão de uma abordagem técnica equivocada e que pode ser perfeitamente corrigida, sobretudo com essa diretriz política da cúpula governamental, em que eu acredito plenamente. Mas, indo ao segundo ponto, objeto da sua questão, eu diria que a FAPESP tem um mecanismo muito especial, muito peculiar, que é uma regra sábia da sua lei, que afirma o limite de custeio, incluindo o pessoal, em 5% do seu orçamento. Quer dizer, é uma entidade que recebe recursos realmente volumosos, mas que tem que ser absolutamente enxuta e eficiente na sua operação. 5% de gasto com custeio em geral, incluindo pessoal, é algo raro de se ver em termos da governança de uma entidade pública ou privada, que seja. A FAPESP, nesse sentido, tem outras amarrações muito coerentes. Por exemplo, bom, isso é do conhecimento de todos, até porque lidam com a FAPESP frequentemente, como pesquisadores, como atuando em outras instâncias da própria FAPESP, mas também haverá aqui na nossa audiência alguém que não saiba, por isso eu digo, a FAPESP é legalmente impedida de fazer
pesquisa, de executar a pesquisa. Quer dizer, diferentemente de outras agências, por exemplo, me ocorre agora o CNRS francês, a FAPESP não recruta pesquisador, a FAPESP não remunera pesquisador, a FAPESP não paga salários de pesquisador. A FAPESP fomenta a pesquisa que deve ser realizada em outras instituições, que, por sua vez, devem assumir os custos administrativos da pesquisa, salário de seus profissionais e outros custos administrativos. A FAPESP paga, do ponto de vista de pessoas, paga bolsas, mas a lógica da bolsa é diferente da lógica do salário. O bolsista não é empregado da FAPESP, nem é empregado da instituição de pesquisa. O bolsista é um pesquisador em formação, desde o nível de iniciação científica até o nível de pós-doutorado, mas não é o profissional permanente da instituição de pesquisa. E a FAPESP, no que não é bolsa, e que genericamente nós dizemos auxílio à pesquisa, está impedida de assumir custos administrativos da pesquisa. Isso também é uma regra muito sábia, porque, desse modo, o dinheiro da FAPESP passa também a exigir eficiência de gestão das instituições de pesquisa, sejam elas públicas ou privadas. É um dinheiro que não pode ser, uma vez que chegue às mãos da instituição de pesquisa, transferido para o custeio ordinário dessas outras instituições. É um dinheiro que fica livre para o que é necessário a mais na pesquisa. Material de consumo, equipamentos, realização de eventos, publicações, enfim, tudo que é, genericamente falando, o insumo da pesquisa, né? Até mesmo, como eu já disse, bolsistas que vão atuar na pesquisa, mas não o salário de pesquisadores. Aliás, desculpe, eu não quero falar por muito tempo para não tolher outras perguntas, mas só para não perder a ideia, eu diria que muitas vezes existe uma má compreensão de um ou outro interlocutor, como se o dinheiro da FAPESP fosse uma espécie de reforço de salário de professor universitário. De jeito nenhum. É proibida a FAPESP de fazer isso. Nenhum professor universitário, universidade pública ou privada, tem complemento de salário com dinheiro da FAPESP. A FAPESP não pode remunerar o trabalho do pesquisador. Todos os pesquisadores sabem que, enquanto pesquisadores responsáveis ou pesquisadores atuando na equipe de pesquisa da FAPESP, não recebem nenhuma espécie de suporte financeiro pessoal, né? Bolsista, insisto, é outra coisa. Portanto, não existe essa lógica de como se a FAPESP fosse uma espécie de reforço de caixa corporativo dos pesquisadores ou da academia. Não. Dinheiro da FAPESP é dinheiro para fomento à pesquisa. Não é dinheiro para salário de pesquisador. E isso é uma regra sábia, porque é isso que faz o diferencial. É isso que faz haver capacidade de investimento na pesquisa, né? É isso que nos obriga a ser eficientes com o custeio. Tanto, como eu já disse, o custeio interno da FAPESP, como o custeio das instituições de pesquisa. Outra coisa que eu acho que era interessante você abordar, Fernando, era o seguinte, quer dizer, durante esse período de 2020 que está terminando, é claro que a pandemia ela atingiu todos os setores, né, do Brasil, e, em especial, a arrecadação aqui do Estado de São Paulo, né? A gente sabe também que, durante esse período, houve uma valorização muito grande do dólar frente ao real, né? E a gente sabe que a FAPESP ela tem compromissos, né, em dólar, ela tem compromissos também, e os recursos acabaram também sendo, né, vamos dizer, atingidos também. Eu queria que você comentasse como que foi essa questão do dólar e também da arrecadação em 2020 para a FAPESP. Professor, olha, e de fato houve muita preocupação no começo do ano, ninguém sabia prever os meses seguintes. Nós tivemos, com firme orientação do Conselho Superior da FAPESP, com muito zelo da direção da FAPESP, uma política bastante consciente
do uso desses recursos, mas eu diria que a FAPESP, apesar de ter sofrido o impacto da queda de arrecadação durante alguns meses, a arrecadação do Estado praticamente já se normalizou, mas durante alguns meses, ali no pico da pandemia, houve uma redução. No entanto, não houve necessariamente uma redução da disponibilidade de recursos para a demanda, vis-à-vis a demanda. Porque houve, não por iniciativa nossa, muito menos por desejo nosso, mas houve espontaneamente também uma queda na demanda. Nesse sentido, não houve falta de recursos. Houve um problema cambial, evidente. O dólar subiu. Mas, de novo, numa acomodação espontânea, o que aconteceu foi que muitas bolsas no exterior, que custariam muito mais com a subida do dólar, acabaram sendo suspensas, não por iniciativa da FAPESP, mas pela impossibilidade de que os bolsistas desempenhassem o seu trabalho no exterior. Muitas universidades no exterior simplesmente fecharam as portas por algum tempo. Os bolsistas voltaram. Nesse sentido, a FAPESP até facilitou a volta dos bolsistas. Ou novos bolsistas não foram. Portanto, para falar de outro aspecto, importação. A importação nos preocupou bastante. Nós até tomamos uma iniciativa preventiva de combinar com os pesquisadores, especialmente os pesquisadores que tinham concessão de altos volumes em moeda estrangeira, um cronograma das importações. E os pesquisadores foram excelentes na compreensão dessa dificuldade. Foram solidários, foram compreensivos e fizeram esses cronogramas junto conosco. Mas o que eu diria é que até houve uma certa acomodação espontânea também nessa situação, porque muitos embarques não puderam ser feitos pela força das dificuldades da pandemia, porque os exportadores pararam, porque os transportadores pararam, não porque a FAPESP tenha impedido que a exportação, ou, pensando do nosso ponto de vista, a importação acontecesse. Enfim, aliando medidas de gestão preventiva com uma certa situação espontânea da dinâmica econômica na pandemia, esse impacto da moeda estrangeira subindo muito foi absorvido de modo adequado. Então, eu diria que a FAPESP manteve a sua saúde financeira nesse período. A FAPESP não precisou ter cortes nos seus programas. Houve, como eu já disse, uma redução espontânea de demanda, mas a FAPESP também está preparada para uma expectativa do que virá do ano que vem. Todos esperamos que, com a retomada da economia, isso seja mais evidente, um aumento da demanda. Então, para tranquilizar todos que nos ouvem, eu diria que, do ponto de vista de uma gestão financeira da Fundação, tudo correu bem, dentro das dificuldades evidentes, mas não houve nenhuma situação de um impasse crítico. Outra questão que eu acho que você deveria comentar, Fernando, também, até para esclarecer, que esse vídeo está sendo gravado, a gente pretende encaminhar aos deputados também, é dizer que, assim, a FAPESP, ela teve um papel esse ano em particular com relação à questão de salvar vidas, a questão de gerar empregos também, principalmente por essa parte da FAPESP que você comentou, que inicialmente foi só pesquisa, vamos dizer, científica, acadêmica, e ela foi agora, quando foi passado para 1%, a introdução do apoio à tecnologia, né? Então, a gente tem uma série de projetos na FAPESP, né, recentemente criados já, e que apoio a pequena e média empresa e tal. Queria que você comentasse um pouco, dentro dos recursos que a FAPESP, eventualmente, ela administra, como que ela está alocando isso para esses dois braços dela, por favor. Acho que agora houve uma interrupção, aparentemente, no som. Isso, agora som e imagem está bom, pode falar.
Sim. A FAPESP, de fato, desde a Constituição de 1989, tem esse comando, tem esse mandato de dar suporte à pesquisa tecnológica. Evidente que a fronteira entre o que é puramente científico ou puramente tecnológico é uma fronteira arbitrária, né? E muito do que é a pesquisa, digamos, no sentido de pura, científica, chega a aplicações não imaginadas quando se começou o projeto. Do mesmo modo, a pesquisa tecnológica pode estimular avanços de conhecimento abstrato não pensado. Mas, de qualquer modo, é um fato que a FAPESP tem linhas de pesquisa com foco em tecnologia, como é o caso do PIP, né? Que lida com inovação em pequenas empresas, ou como é o caso do PIT, inovação tecnológica com parceiros empresariais de grande porte, ou variações como os centros de pesquisa em engenharia, que é, digamos assim, uma variação do PIT com proporções maiores. A FAPESP não tem uma definição estrita, a priori, de cotas dentro dos seus programas. É claro que existe um planejamento estratégico, esse planejamento é discutido anualmente no Conselho Superior, esse planejamento envolve o orçamento anual, mas envolve um planejamento quinquenal também, é revisto a cada ano, e eu diria que a FAPESP trabalha com números que são híbridos e que, portanto, não me permitem fazer uma afirmação honesta de percentuais dividindo. Dentro de grandes projetos como o CEPIDS, tem uma dimensão ciência, tem uma dimensão tecnologia. É arbitrário fazer essa filtragem. Mas vamos focar, por exemplo, nos PIPs. Nós temos tido, junto à Assembleia Legislativa, uma iniciativa muito salutar de discutir no ambiente da Assembleia, é verdade que agora, durante o tempo da pandemia, isso é uma discussão por vídeo, né? Mas que a discussão, quando presencial, tem levado importantes plateias ao espaço da Assembleia, mostrando casos de sucesso de aplicação de recursos em tecnologia. São pesquisas, muitas vezes, menos custosas do que pesquisas que envolvem grandes investimentos laboratoriais, mas que têm grandes resultados. A FAPESP sabe, por exemplo... Bom, me permita dar uma informação anterior, né? Ultimamente tem havido uma demanda muito grande da área de tecnologia agrícola nos PIPs. Alta tecnologia, tecnologia de ponta aplicada à produção agrícola e pecuária, com um forte viés de sustentabilidade, de aumento de produtividade. A gente sabe que, para cada R$1 aplicado nesses projetos PIPs na área agrícola, o retorno econômico para a sociedade é de 12, 13. As empresas são altamente, na média, porque sempre haverá algum caso de grande sucesso, algum caso de insucesso, tudo bem, mas na média são altamente bem-sucedidas. E o bem-sucedido não significa que a pequena empresa tem que virar uma grande empresa. Até há pequenas empresas que viram grande empresa. Mas não é isso. Ela pode ser uma pequena empresa muito eficiente, padrão de competitividade mundial. Continuar relativamente pequena no seu corpo de colaboradores, mas com uma produtividade altíssima. Enfim, nós somos muito satisfeitos com essas iniciativas. E tentamos mostrar, especialmente para aqueles que são os nossos legítimos controladores do ponto de vista político, que expressam a vontade da sociedade, o parlamento, em que há também todas as correntes políticas presentes, mostrar esses resultados, né? Essa iniciativa que eu me referi, mas que é apenas um exemplo, numa parceria com o chamado ILP, o Instituto do Legislativo Paulista, tem levado, isso também fica disponível por vídeo, para quem se interessar, tem levado para o ambiente da discussão política justamente a relevância do investimento
em pesquisa, nesse caso, com o foco tecnológico. Mas não descuidamos de dar difusão a também todo o sucesso da pesquisa científica, né? E temos tantos outros meios de difusão nesse sentido. Eu queria só também, vou fazer uma última colocação para você, mas só lembrar, no meu caso específico, que eu fui bolsista da FAPESP de Iniciação Científica 1 e 2, depois mestrado 1 e 2, depois doutorado 1, 2 e 3. Então, eu basicamente consegui ser o que sou graças exatamente a esse apoio da FAPESP. Eu sou exatamente um filho da FAPESP, né? Que sem esse apoio que a FAPESP me deu, eu com certeza não chegaria aonde cheguei, né? Até depois me tornar professor, né, na própria Universidade de São Paulo. Então, queria exatamente a todos que estão nos vendo aqui, exatamente que, como eu, tem centenas, milhares de pessoas que ao longo desses últimos 30 anos aí, de atuação da FAPESP, né, tem sido apoiado e fazendo com que essas pessoas conseguissem realmente sair para um outro patamar de vida, né? Então, eu acho que isso é importante. Então, eu queria também te perguntar o seguinte: a gente, durante toda a sua apresentação, nós estamos otimistas, né, que a FAPESP, essa questão da DREM será efetivamente retirada. Mas vamos pensar de que toda essa questão desse otimismo ele não se realize, e que realmente se tire os 500 milhões da FAPESP. Então, eu queria que você, como administrador, pensasse no qual seria o quadro caso isso realmente acontecesse. Porque eu acho que é importante os deputados que vão estar nos ajudando, e o próprio governo também, que eu sei, como você falou, o vice-governador está trabalhando, a Patrícia Eli está trabalhando, eu acho que o nosso governador também, ele deve estar pensando, mas vamos pegar um quadro, o pior que seria isso. Qual que seria a consequência para a FAPESP se isso acontecer? Por favor, Fernando. Professor, é uma questão que tem que ser considerada, ainda que por hipótese, né? Não quero acreditar que vai acontecer, mas falando por hipótese. O número já diz por si. Nós estamos falando de uma limitação de 30%. A FAPESP não tem como substituir essa fonte por outra fonte. Quer dizer, não é da estrutura da FAPESP conseguir outros recursos nesse montante. Nas parcerias que faz, com foco em certas pesquisas, digamos, no projeto PIT, em que nós casamos dinheiro um para um com a empresa, a gente nunca põe dinheiro na empresa, a empresa que põe dinheiro para fomentar a pesquisa. E uma pesquisa fora da empresa, uma pesquisa desinteressada desse ponto de vista, o interesse é, claro, o interesse em que a tecnologia avance, né? Uma tecnologia que não é exclusiva do parceiro. Isso tudo para dizer que a FAPESP, sendo eminentemente alimentada por recursos do orçamento, tirando essas parcerias, mas que já tem foco específico, não conseguiria fazer todo o seu leque de apoio a bolsistas, a projetos de pesquisa, digamos, linha regular, projetos temáticos, no mesmo volume que faz hoje. É uma questão simplesmente aritmética. Tirando 30% do orçamento, diminui justamente esse valor da disponibilidade da FAPESP. Né? Mas isso é muito ruim do ponto de vista de pesquisa científica e tecnológica, que todos sabemos, tem que ter estabilidade de longo prazo. Não dá para dizer para o pesquisador, olha, espera aí que daqui a 3 anos acaba a DREM, então as coisas vão continuar. Não. 1, 2, 3 anos de algo que para ou que não começa significa muito mais do que 1, 2 ou 3 anos no momento em que a pesquisa for se reativar. Anda-se para trás, né? Perde-se o pé da história. Outras coisas acontecem e aquilo que já começou ou que quase começou já ficou obsoleto. Enfim, o custo dessa paralisação ou dessa semi-paralisação é desproporcional. E, como o senhor também alertou, pessoas que estão investindo na sua formação, nessa fase, dependendo de bolsas, que serão
o futuro do desenvolvimento do país, vão estar fora do sistema, vão deixar de contribuir com esse desenvolvimento do país. Não é só uma questão de benefício pessoal. Nós estamos tratando de formação de pessoas para o desenvolvimento do país, para o bem de todos. Enfim, essa é a hipótese em que, francamente, eu não quero acreditar. Mas a resposta é muito simples. Retirados 30% dos recursos da FAPESP, consequentemente, o orçamento da FAPESP está 30% menor. E tem o que você claramente explanou, e foi muito didático, inclusive, não entrou assim em muito detalhe. Você citou, inclusive, o caso da FAPERJ, que o próprio STF deu ganho de causa. É claro que todo esse processo jurídico, toda essa interpelação, ela é desgastante, acho que para o Estado, para a FAPESP e tudo mais. Mas é uma saída também, caso, né, essa coisa ocorrer. Eu acho que a própria FAPESP deve estar pensando, caso isso vier a acontecer, tomar as providências, porque isso é uma coisa que está na Constituição, é uma coisa, como você falou, inconstitucional, né? Como você disse, pela própria, porque a questão da desvinculação, no caso da FAPESP, não se aplica exatamente pela própria como ela foi formada, tá certo? Quer dizer, que não deve, mas essa hipótese também existe, não é isso, Fernando? A possibilidade, se isso acontecer, de tentar recorrer também, não é isso? Professor, eu, como disse, não enxergo, francamente, nenhuma espécie de litígio, desentendimento político da FAPESP com o governo, com o governador, com o vice-governador, com a secretária Rita Ellen. Há uma visão que transcende, inclusive, o governo, não é uma questão desse governo, como eu disse, é o histórico dos governos de São Paulo. A FAPESP tem uma representação plural no seu conselho. Enfim, eu não quero acreditar numa situação litigiosa. Agora, falando por hipótese, os dirigentes de uma instituição, no caso de uma instituição que tem lá sua autonomia, que tem a fiscalização pelo Ministério Público. Esse é um dado que me escapou dizer na parte inicial da minha apresentação, mas sendo uma fundação, a FAPESP é fiscalizada pela Curadoria de Fundações, que é um setor do Ministério Público, no caso, o Ministério Público do Estado de São Paulo, que zela pela integridade dos objetivos finalísticos das fundações. Nós, dirigentes de uma fundação, podemos ser responsabilizados por iniciativa do Ministério Público, nesse exemplo que eu estou dando, caso não tomemos as medidas de proteção da instituição. Nós não podemos, não é uma questão de contencioso com quem quer que seja. Nós temos o dever de ofício de proteger a instituição contra algo que nos pareça ilegal, inconstitucional. Mas é evidente que tentaríamos, de todo modo, argumentos jurídicos, argumentos com a Procuradoria-Geral do Estado, enfim, um convencimento prévio antes de um hipotético litígio judicial. No caso da FAPERJ, até mesmo a ação foi movida por um deputado. Né? Existem outros legitimados para esse tipo de ação que envolve inconstitucionalidade. Né? Mas os dirigentes, nós dirigentes, seremos certamente cobrados em termos de responsabilidade de gestores por tomar ou não tomar medidas de proteção da instituição. É interessante essa informação que, no caso da FAPERJ, foi um deputado o autor da ação, né, que foi finalmente analisada pelo STF e dando ganho de causa. Né? Isso é interessante, essa informação, que eu acho que não foi uma iniciativa da própria FAPERJ, não é isso? Salvo engano, até preciso verificar agora, não está aqui a informação acessível diretamente para mim, mas, salvo engano, deputado estadual do PSDB do Rio de Janeiro. Então, porque assim, eu sei que a Comissão de Ciência e Tecnologia do Estado, a LESP, onde foi essa questão da retirada da DREM, foi assinada por todos os integrantes, né? Inclusive são integrantes de vários partidos, tem PSDB, tem todos lá.
Então, é uma informação interessante que, como você falou, a gente espera que não vá haver nenhuma necessidade disso, porque juridicamente não é possível fazer o que está sendo proposto, por um lado. Segundo, a questão toda desse trabalho fantástico que a FAPESP vem fazendo ao longo de todos esses anos, né? Essa questão do que você colocou de 5% só utilizada na própria administração, né? Que é uma coisa que dificilmente você encontra outro exemplo como a da FAPESP aí entre as fundações, né? Então, eu acho que tudo tem para caminhar, como você falou, né? Para que isso não aconteça, mas a gente tem que estar preparado, como você falou, para todas as opções, inclusive essa, como você disse, né? Como vocês, a FAPESP, ela está subordinada, ela está sobre, vamos dizer assim, análise, entendeu, do próprio Ministério Público, né? Então, como você disse, quer dizer, se não for tomada alguma ação, vocês podem ser, eventualmente, também responsabilizados, né, por não tomar a proteção que deveria para a FAPESP, né? Porque, como você falou, um patrimônio aí de 30 anos e que a gente não pode, agora, esse exemplo do meu caso em particular, né? E depois também, como pesquisador, também, quantos apoios de apoio à pesquisa eu recebi para poder realizar. E esse testemunho que você falou, nunca, claro, o bolsa é exatamente para manter essa pessoa para poder desenvolver a atividade, né? Mas no caso, depois como pesquisador, o apoio é unicamente ao projeto, para comprar as coisas que precisa, para poder desenvolver, para poder eventualmente pagar estudantes, então nunca para pagar o próprio pesquisador, né? E essa é outra informação importante aí. Então, eu acho que foi muito esclarecedor, eu acho que essa sua apresentação. Aqui o nosso colega Wilson Teixeira está aqui também nos acompanhando e também parabenizando aí pela apresentação. Muito obrigado, meu querido amigo. Então é isso, eu acho que a gente já até passou um pouco do tempo, queria mais uma vez, então, Fernando, te agradecer muito a sua apresentação, a sua disponibilidade. Eu acho que ela foi muito esclarecedora e eu acho que eu vou, com certeza, depois de uma edição aqui, teve alguns cortes que nós vamos precisar fazer devido a alguns problemas aí que tem a ver com a tecnologia, né, que às vezes não funciona como a gente deveria, mas e encaminhar para os deputados, porque esse é um documento importante para que todos eles analisem, né, antes que isso acho que deve ser votado, como a gente falou, no início aí de dezembro, né, e que eles analisem com cuidado todas as questões envolvidas e possam, na verdade, tomar a decisão que seja melhor para o Estado de São Paulo e para o Brasil, né? Porque eu acho que a FAPESP hoje, na verdade, é um exemplo, não só no Brasil, mas na América Latina, né? Todas as fundações, como você falou, FAPERJ, todas as outras que existem, elas foram sempre moldadas a partir do exemplo da FAPESP, né? Então, além dela cumprir a sua missão, ela tem sido, né, na verdade, um exemplo, né, de como implementar uma fundação em todos os outros estados, inclusive na América Latina, né? Então, eu acho que isso é um documento importante para todo mundo ouvir. Queria, então, além de te agradecer, passar aí para você, para suas considerações finais, para a gente encerrar essa apresentação, por favor. Muito obrigado, professor Hélio. Olha, eu vou ser muito breve, sei que já passamos do tempo previsto, então eu gostaria apenas de reiterar os meus cumprimentos pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido em prol da ciência e tecnologia, da pesquisa científica e tecnológica. Igualmente cumprimentar todas e todos os colegas que nos assistem, dizer que foi uma grande satisfação participar a nossa atividade, ficando sempre à disposição para, em outros momentos, prosseguirmos as discussões. Obrigado mais uma vez pelas palavras, eu fiquei muito contente a gente já dentro do grupo a gente tem interagido, mas agora aqui pessoalmente, apesar que não presencialmente, mas como se a gente estivesse no mesmo local, né? Agradecer mais uma vez a tua contribuição e vamos trabalhar para que realmente a luta ainda não terminou, a gente só vai terminar depois que a gente vê a FAPESP fora da DREI, aí sim que a gente vai descansar. E eu, com certeza, vou continuar, dentro das minhas limitações, fazendo o possível para fazer com que isso aconteça. Agradeço mais uma vez
todos Obrigado. que estão nos acompanhando aqui no YouTube, né, dizer que a gente está gravando, já vamos então depois fazer essa edição e encaminhar para todos, para quem não puder assistir, e recomendo a todos, porque assim, esse webinar, ele tem todos os elementos e justificativas para que realmente a DREM não atinja a FAPESP. Aqui a gente foi discutido todos os ângulos aí, muito didaticamente pelo Fernando. Então, queria, para encerrar, agradecer a presença de todos vocês, desejar uma boa noite e até a próxima quinta-feira, que a gente volta aí com mais um webinar. Um abraço a todos e obrigado, Fernando. Um abraço, boa noite para você, querido. Boa noite. Obrigado.